Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, entrevista. O nosso programa recebe Bruno Cunha, ele é enfermeiro e o responsável pelo setor epidemiológico aqui do município de Nova Trento. Bruno, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos os ouvintes e espectadores. Bruno, vamos falar um pouquinho sobre a questão da dengue aqui do município. Como é que está o número de casos? Como é que está isso, Bruno, atualmente? Esse ano nós temos um aspecto bem positivo, nós temos ali um quadro muito melhor do que o do ano passado. Esse ano nós temos 7 focos novos, entretanto esses focos eles não representaram nenhum caso positivo até o momento, então a gente não tem nenhum caso confirmado de residente em Nova Trento, nem de pacientes que passaram por aqui com dengue efetivamente, nem zika, nem chikungunya. Até o momento, entretanto, a gente mantém a vigilância, a gente sabe que esse número de casos, apesar de ser bem menor do que a quantidade, de focos do ano passado, a gente tem ainda ali a possibilidade de vir a surgir um caso. A partir do momento em que existe um caso, a gente tem o perigo da transmissão sustentada. O que pode ter mudado do ano passado para cá, Bruno? Existem muitos fatores que influenciam o aumento ou não dos casos de dengue. O principal deles ali é o acúmulo da água, é o trabalho realizado pelas equipes e a participação da população. Ano passado a gente teve muito caso, a gente estava vivendo ainda naquele momento em que se preocupava mais com o Covid, se preocupava mais com outras doenças, então foi deixado muito de lado essa parte da participação popular. Esse ano, já desde o final do ano passado, quando a gente teve um aumento de casos, observou-se ali que a maior parte da população passou a ser parceira. A gente teve ali um ótimo recebimento pelos profissionais que atuam no controle de endemias nas casas, nas empresas, então o trabalho passou a ser feito ali com muito mais afinco, não só pelos profissionais, mas também pela população dentro das suas casas. A gente observou também que, devido ao aumento do calor, aqui a gente está tendo um calor exponencial, esse ano não houve a possibilidade do acúmulo de poças, né? A gente não pode descartar essa situação também, apesar de a gente estar vivenciando o pleno verão. Esses 7 focos ali, eles são bem localizados em locais que a gente já tem ali uma reincidência, em que o trabalho é feito constantemente ano a ano, e a gente tem traduzido esse número reduzido de focos em um número de casos, que é 0 até o presente momento. Eu sei que no ano passado existiam mais de 100 locais para detectar, né, se havia ou não o mosquito da dengue, que é as conhecidas armadilhas, né? Isso permanece, Bruno, na cidade? Permanece. O uso das armadilhas ele é uma estratégia já estabelecida pela Divisão de Vigilância Epidemiológica do Estado e ele é acompanhado pelo município rotineiramente. Os nossos agentes de endemias, eles estão todos os dias nas ruas, eles estão todos os dias em pontos estratégicos, em locais ali que a gente sabe que há maior incidência do foco, além, é claro, de fazer a verificação em loco de todas as denúncias que são realizadas. Então, quando a gente tem ali, por exemplo, o contato de algum popular de que um determinado local tem um aumento do número de mosquitos ou tem água parada, é montada uma armadilha dentro do raio, do entorno ali que é preconizado pela nota técnica, e acaba, se existe ali realmente um mosquito, é capturado a larva desse mosquito, essa larva é enviada para Florianópolis para ser avaliada, e se ocorrer ali efetivamente a presença do vírus dentro dessas larvas, a gente coloca aquela área como armadilha confirmada. E logo em seguida ela é flambada, ou seja, ela é queimada, ela é destruída para que não haja reprodução dessas larvas. Estou conversando com o Bruno Cunha, enfermeiro e o responsável pelo setor epidemiológico aqui de Nova Trento. Nós vamos a um rápido intervalo e eu volto na sequência. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, entrevista. Ao se tornar cooperado do Sicoob, você vira dono de um pedacinho da cooperativa. Quando contrata o crédito do Sicoob, você vira dona das suas escolhas. Dona da sua próxima conquista. Dono de um sonho 0 km. Da expansão dos seus negócios. Dono de uma produção sustentável.
e, claro, dona do seu futuro. Contrate agora o crédito do Sicoob e esteja preparado para conquistar o que é seu. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. Estamos de volta com o nosso programa, conversando hoje com Bruno Cunha, responsável também pelo setor epidemiológico aqui de Nova Trento. Bruno, vamos falar das vacinas. Temos vacina na cidade, da dengue, como é que está? Temos. Nova Trento ela dispõe de vacinas para dengue dentro das faixas etárias preconizadas pelo Ministério da Saúde. Foi recentemente noticiado ali que existe agora um aumento da faixa etária, então a gente tem até os adolescentes de 17 anos disponíveis para que seja realizada essa vacina da dengue. Começou com os grupos prioritários, que nesse primeiro momento ali os grupos prioritários eles são as crianças de 9 anos até 12 anos, foi ampliado depois também a faixa etária e agora chegou até os adolescentes de 17 anos. Então a gente tem ali um aumento expressivo. É importante que, apesar da baixa adesão nesse momento, a gente tem doses sobrando. Aqueles que têm interesse em realizar essa vacina, é importante lembrar que ela não é obrigatória, mas é muito importante. Aqueles pais que têm interesse em realizar a vacina nos seus filhos, que procurem a sala de vacina do município. A vacina da dengue ela é segura, ela tem um baixíssimo índice de efeitos colaterais e ela é importante. A gente tem efetivamente ali uma redução importante do número de casos quando o paciente é vacinado. Ô Bruno, então a vacina da dengue hoje na cidade é para crianças de 9 até adolescentes de 17? Isso. Ok. Caso não haja procura dessas pessoas nessa faixa etária, pessoas fora dessa faixa etária poderiam estar tomando a vacina ou não? Nesse primeiro momento não, Hércules. A gente tem ali, toda vez que é feita uma dose, é informado no CISPNI, que é o Sistema de Imunizações Nacional, e esse sistema ele só autoriza dentro da faixa etária específica. Se a gente fizesse, por exemplo, uma vacina fora dessa faixa etária, ninguém conseguiria informar que essa vacina foi realizada. Como existe uma integração entre a quantidade de doses disponíveis no município e as doses realizadas, seria impossível de se explicar como é que uma dose desapareceu, entendeu?
Então a gente tem essa integração bem rígida ali com os responsáveis na vigilância estadual, e a gente recebe um número específico de doses. Ela vem ali um vidro, né, uma ampola, um frasco ampola, e ele tem um número específico, dependendo do laboratório, ele pode ter 5 doses, ser unidose, ter 10 doses, e essas doses são individualmente registradas ali naquela pessoa específica, pelo número do Cartão Nacional de Saúde e pelo número do CPF. São 2 vacinas que toma? São duas vacinas. doses? Isso, é a primeira dose e a segunda dose. Tá. Há um intervalo muito grande da primeira para a segunda? Não é grande o intervalo, tá? Normalmente ali é feito com 30 dias de uma para outra. Existem vacinas, Bruno, que a pessoa tem que estar tomando sempre. A vacina, por exemplo, da gripe. Todo mundo tem que tomar. Mas já tem a vacina do sarampo, por exemplo, a pessoa toma uma vez e deu. No caso da dengue, tomou essas 2 doses, não precisa mais para o resto da vida? Ou tem que estar fazendo reforço nos anos posteriores? A priori, a vacina da dengue, ela contempla todas as cepas, né, que são as variantes ali do vírus da dengue. A gente tem inúmeras variantes do vírus da dengue, mas o vírus da dengue ele é característico de ter um baixo nível de mutação. Ao contrário, por exemplo, do vírus da gripe, que ele é muito facilmente transmitido, e nesse momento em que ocorre um salto de pessoa para pessoa, pode ocorrer uma mutação. O vírus da dengue, por ele depender de um vetor, que é o próprio mosquito da dengue, né, a gente sabe ali, além de outros mosquitos também que podem transmitir, ele tem um baixo nível de alteração, então ele se muta, ele sofre uma mutação muito lenta. Então a vacina da dengue, a priori, ela contempla todas as cepas. A pessoa que se vacina completa o ciclo, né, da vacina da dengue, ela permanece protegida ali indefinidamente. O que não diferencia que no futuro distante ali, ou até no futuro próximo, a gente tem ali um surgimento de uma nova mutação do vírus da dengue, e aí com isso seja preciso fazer um novo reforço. Mas neste momento as 2 doses é o suficiente? Suficiente para manter a segurança ali até que haja uma diferenciação de alguma nota técnica do Ministério da Saúde. A priori ela permanece, a pessoa não precisa se revacinar nem ano a ano e nem daqui a 10 ou 20 anos. Mas a gente sabe que com o advento de novas vacinas e tudo, pode vir que seja como muito parecido com a da febre amarela, né? Que a cada 10 ou a cada 20 anos seja preciso ser feito um reforço ali, principalmente em áreas endêmicas, que infelizmente Santa Catarina se tornou mais uma área endêmica da transmissão do vírus da dengue. Ô Bruno, em relação à vacina da dengue, para esse ano ainda pode surgir para outros grupos prioritários? Ou seja, pessoas acima de 18, 20, 30 e por aí vai? A expectativa do Ministério da Saúde, por conta da baixa adesão, ou seja, do baixo número de pessoas que estão realizando a vacina, é que antes mesmo que ocorra ali uma proximidade do vencimento dessas vacinas, se amplie a faixa etária em que vai ser realizada essa vacina. Seguindo a lógica dos grupos prioritários, é pensado, né, até esse momento não está definido, que os idosos ou aquelas pessoas que são imunocomprometidas, elas passem a realizar a vacina e depois, é claro, seja ofertada para todos aqueles que estão plenamente saudáveis, né, que são os adultos na faixa etária economicamente ativa, ali dos 18 até os 60 anos. Ok. Bruno, algo mais para hoje? Só pedir para que a população mantenha o empenho, mantenha ali o cuidado com o seu terreno, com a sua residência, com o seu lar, e utilize sempre aquela estratégia dos 5 minutos, né, dos 5 passos ali para reduzir o foco de proliferação do foco do mosquito da dengue. Então verificar ali os locais com reservatórios, caixas d'água, os vasos, lixo, e sempre zelar pelo cuidado para que a gente consiga evitar que esse ano a gente venha a ter novos casos. Até o momento o trabalho está sendo muito bem feito e a gente não tem nenhum caso confirmado, mas a gente sabe que esse panorama ele pode mudar muito rapidamente. Basta a gente deixar a peteca cair. É importante que a gente não deixe isso acontecer. O repelente ainda é um aliado? Com certeza, o repelente é eficaz não só contra o mosquito da dengue, mas contra outros vetores causadores de doença. O maruim, o mosquito pium, todos eles a gente ouviu muito ano passado sobre outras doenças transmitidas também por arbovírus, que é o vírus maiaro e o oropouche. Brusque, inclusive, teve casos desses vírus, tá? Então é importante que o uso do repelente ele permaneça ali, pelo menos naquelas áreas expostas do corpo, né? Os braços, as pernas. Se quiser passar em outras áreas do corpo também é permitido. E a gente evitar ali a exposição em locais de mata, locais de água parada. A gente sabe que tem momentos específicos que é a hora do mosquito, como se fala, né? Ele sai para fazer ali a alimentação. O entardecer ali é o horário mais vulnerável. Então aquelas pessoas que trabalham ao relento, aquelas pessoas que precisam sair com as pernas descobertas, que utilizam repelente ali rotineiramente.
além, é claro, de utilizar telas nas janelas para evitar. A gente sabe que, por exemplo, crianças elas são mais vulneráveis e os idosos também. Então, nos quartos, pelo menos, que a gente faça a instalação dessas telas. Obrigado, Bruno, e bom dia. Bom dia a todos. Conversei com Bruno Cunha, enfermeiro e o responsável pelo setor epidemiológico aqui de Nova Trento. Nova Trento News TV, a TV que informa e não controla. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, entrevista.